Começamos com o assunto do momento. O Brasil do PT é pária internacional. Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas. Ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas. Que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula deu essas declarações numa entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou da cúpula da União Africana. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Em mensagem na rede social X, antigo Twitter, Netanyahu afirmou o seguinte, abre aspas, as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão, fecha aspas. Hoje, o governo israelense declarou Lula como persona não grata, ou seja, alguém que não é bem-vindo em Israel. O ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, exigiu que o presidente brasileiro se retrate. Quero dizer para você aqui que as palavras ditas pelo presidente do Brasil não devem ser, quando se fala na guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou os judeus, entre Hitler e os nazistas é absurdo e vergonhoso e é um ataque antissemita grave sobre o povo judeu e o Estado de Israel. E eu gostaria de passar ao presidente, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que não seremos divididos, e ele é uma personalidade indesejada no Estado de Israel, até que ele se retrate e peça desculpas. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de fascista. Segundo a deputada, a resposta do primeiro-ministro israelense, abre aspas, confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional, fecha aspas. No fim da manhã desta segunda-feira, em meio à crise diplomática, Lula convocou uma reunião de emergência com ministros no Palácio do Planalto. O presidente decidiu que não vai pedir desculpas ao governo de Israel e que caberá ao chanceler Mauro Vieira se pronunciar sobre o assunto. O chanceler convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para uma conversa mediada pelo embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Mayer, que chegará a Brasília nesta terça-feira. Piotr fez o que fez e agora é o embaixador que vai se explicar. Vamos lá, podemos reproduzir esse tweet da Gleisi Hoffmann novamente? Temos como reproduzir? Eu vou começar pelo tweet dela. Troca exatamente Netanyahu por Lula e diz assim, as frases do presidente Lula confirmam a truculência de um chefe de governo de extrema esquerda que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional. Eu vou só antecipar, o Silvio trará daqui a pouco uma pesquisa internacional em que mostra que todas as declarações, 90% das declarações, o Silvio vai trazer em detalhes aqui, são todas de crítica ao presidente Lula. Mas vamos lá. A única coisa que cabe a Lula neste momento, depois de todas as bobagens que ele falou em questões internacionais, vale só lembrar que ele é incapaz de, por exemplo, se solidarizar com as vítimas, os presos políticos, os mortos das ditaduras de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, como também não conseguiu fazer uma declaração em relação a esse preso político russo, agora, nesse final de semana. Perguntado sobre o assunto em viagem, eu preciso chegar a Brasília, é preciso primeiro apurar. Não foi assim, por exemplo, a manifestação dele em relação aos presos aqui no Brasil. Mas vamos lá. Lula
A Lula só cabe neste momento fazer polêmica. Ele é incapaz de entender política internacional há muito tempo. E ele não será recebido, como não tem sido mais recebido, para assuntos e debates internacionais, por exemplo, na Europa, onde a opinião dele sobre a guerra da Ucrânia é exatamente o oposto do que pensa a comunidade europeia. Vale só lembrar, o presidente brasileiro, recentemente, ele conseguiu fazer uma falsa equivalência entre a Ucrânia invadida e a Rússia invasora. Não demorou também, logo depois deu essa declaração, demorou muito a chamar o Hamas de terrorista. Aliás, demorou por demais a ser solidário com as 1.200 pessoas, as famílias das 1.200 pessoas que morreram, cidadãos israelenses que morreram assassinados por terroristas do Hamas que invadiram o solo soberano de Israel naquele 7 de outubro do ano passado. Há um brasileiro, inclusive, entre os sequestrados pelo Hamas, um refém brasileiro. Qual tem sido o esforço do governo Lula? Ele nem fala sobre o assunto com frequência. Deveria se preocupar com o brasileiro que está lá, envidar todos os esforços. Aliás, ele disse recentemente, tempos atrás, né? Nem tão recentemente assim, que ele tinha proximidade com os governos todos que conheciam melhor o Hamas. Por que não usa essa influência política e diplomática para libertar o brasileiro refém? Qual é o esforço do governo para recuperar os seus? Bom, do esforço do governo Lula é bem difícil entender. Mas mais do que isso, quando se vê exatamente essas declarações do presidente Lula, é exatamente de alguém que precisa voltar ao palanque e falar o que vem à cabeça, sem consultar exatamente a diplomacia brasileira, que neste momento as frases do presidente Lula maculam de forma quase que, eu fico imaginando quanto tempo vai ser para se recuperar isso daí, mas maculam a imagem da diplomacia brasileira histórica, equilibrada, que se mantinha equidistante para tentar justamente ser alguém que poderia interferir num momento de uma negociação de paz. Lula hoje não é recebido por ninguém que se sinta ou que seja relevante na política internacional. A Lula só cabe a polêmica, que é a única coisa que ele sabe fazer. E pior, na contramão da história. Mais de 50 mil telas, vamos ampliar esse debate. Compartilhe esse link com seus contatos, com seus amigos, com seus parentes. E vamos lá, dá o like, o joinha, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Nós temos vários outros aspectos sobre esse tema, Ana Paula Henke, mas queremos ouvir você. Boa noite. Boa noite, Joyce, que bom iniciar a semana aqui com vocês. Boa noite, Piotr, Silvio, mestre Augusto, muito boa noite à nossa maravilhosa audiência. Eu sei que vamos ficar, né, um pouco nesse tema, um pouco não, bastante, porque foi gravíssima, né, a fala do Lula, ele que é uma fábrica de erros diplomáticos, uma fábrica, não dá nem para falar gafes, ele é uma fábrica de erros diplomáticos exatamente porque ele está no escurinho do cinema com ditadores, com tiranos, com Venezuela, com Cuba, Daniel Ortega, Xi Jinping e Hezbollah e Hamas. Lembrando que desse contexto todo que nós estamos falando, Joyce, o Hamas, o grupo terrorista Hamas, parabenizou Lula por essa fala abjeta e covarde. E, claro, que nós sempre falamos aqui, desde o dia 7 de outubro, desde o dia daquela barbárie contra o povo de Israel e contra Israel, nós sempre falamos aqui que o debate intelectualmente honesto sobre a criação de um Estado palestino, tudo isso faz parte desse contexto geopolítico que não é tão simples. Mas nesse tabuleiro geopolítico não tem como incluir o grupo terrorista Hamas, que inclusive usa os palestinos, crianças e mulheres, como escudos humanos. Nós estamos falando de um grupo que atacou Israel, que matou inocentes, que decapitou crianças, que estuprou mulheres, vilipendiou corpos, e nós estamos falando de uma defesa de um povo. O nazismo não tem nada de defesa de um povo, nada disso, não é, Joyce? O nazismo é exatamente o povo que foi dizimado por racismo, perseguição, limpeza étnica, né? Como eles gostavam de usar, uma coisa abjeta e covarde.
O Hamas, esse que parabenizou Lula por essa fala covarde, eu vou ler só um pedacinho aqui, Joyce, do Estatuto do Hamas, escrito em agosto de 1988, que defende claramente a extinção do Estado de Israel. O documento ele é baseado numa interpretação do Alcorão, o livro sagrado islâmico, e eles proclamam a jihad contra o Estado de Israel, e ali diz: recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas. E por serem desobedientes e transgressores, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Há algum diálogo com essa gente, Joyce? Difícil, né, Ana? Silvio Navarro, o Lula está na boca do povo, mas praticamente as críticas são unânimes. Boa noite, Joyce. Boa noite, Piotr. Meu irmão Augusto. Boa noite, Ana, querida. Boa noite para quem começa a semana conosco. Em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro que essa fala do Lula não se trata de desconhecimento histórico, de falta de leitura, de falta de um assessor, de um discurso pré-elaborado. Não se trata de nada disso. Isso é antissemitismo, mau caratismo e, sobretudo, crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, artigo 5º, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Pois bem, cometeu um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, um Estado constituído, que é o Estado de Israel, comprometendo-lhe a neutralidade numa guerra em curso entre Israel e os terroristas do Hamas, que assassinaram jovens a sangue frio numa festa de música eletrônica, sequestraram e estupraram mulheres, mantém reféns, entre eles um bebê e brasileiro. Isso tudo aconteceu em outubro do ano passado, quando quis o destino que fosse o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. Naquela época, o Brasil, que tanto reivindica uma cadeira neste Conselho permanente, estava presidindo e teve a sua moção reprovada. Passou vergonha internacional justamente porque os Estados Unidos foram os primeiros a apontar que Lula, que a diplomacia brasileira representada lá pelo chanceler Mauro Vieira, mas também pelo seu anão diplomático, que é o chanceler informal Celso Amorim, não reconheceram o Hamas como um grupo terrorista e ele tem dificuldade até hoje em falar sobre isso. Segundo, eu quero que alguém aponte um líder mundial que tenha manifestado solidariedade ao Lula depois desta fala. Um líder europeu, um líder asiático. Alguém no nosso continente que tenha manifestado solidariedade ao Lula. Um partido político, com exceção do seu puxadinho, o PT e o seu satélite PSOL. Aliás, Guilherme Boulos, o principal líder do PSOL, não se aliou ao Lula, porque vai concorrer a prefeito. O PSOL, sim. Quem mais? Quando você precisa e quando você tem na linha de frente da sua defesa Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e mais um ou outro gato pingado da esquerda, é porque a coisa vai muito mal. O presidente da Câmara se manifestou, por exemplo, sobre o falecimento de Abílio Diniz, mas não se manifestou sobre esse caso, Arthur Lira. O presidente do Senado ainda não se manifestou. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou de outras cortes se manifestou. Ninguém. Ninguém saiu em solidariedade para mostrar a gravidade da situação que o Lula meteu o Brasil. Talvez tenha sido a fala mais grave e nós estejamos diante do momento mais agudo da nossa diplomacia. Desde a redemocratização, não tenho dúvida alguma. Mas talvez desde que o Brasil é uma república, o Lula cometeu o ato mais grave do ponto de vista diplomático. Se meteu onde não devia. E também, a partir de agora, pela primeira vez, o Brasil carrega essa mácula, a de ser uma nação não grata em algum lugar do mundo. E os judeus que aqui vivem, trabalham e pagam impostos, eles não têm absolutamente nada a ver com a vergonha
que é esse presidente da República. Estadista de Galinheiro, artigo de Augusto Nunes, da edição 204 da Revista Oeste, de sexta-feira. Augusto Nunes, boa noite. Você já falava sobre o discurso do Lula, mas não se comparava ainda ao que vinha depois, né? Boa noite, Joyce. Boa noite, meu compadre Piotr. Boa noite, Silvio, meu irmão. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Eu escrevi na quinta-feira, depois do discurso que ele fez, discurso lido, portanto, deve ter sido redigido pelo Celso Amorim. Celso Amorim junto com o Lula não, porque o Lula é uma besta quadrada, né? Fazem por ele. O Lula mais o Marco Aurélio Garcia, mais alguém do Itamaraty, eles é que montaram, com o entusiasmo do Lula, o que eu sempre chamei de política externa da canalice. A opção é sempre pelo lado errado, né? De preferência o sórdido. Pois bem, ele disse isso, eu escrevi, que eu vou reler esse final aqui, olha. O palavrório no Cairo mostrou a nudez do cúmplice dos terroristas agrupados no Hamas, do antissemita feroz, do incapaz capaz de tudo, do pilantra que sonha com o desaparecimento de Israel, da mãe dos ricos disfarçada de pai dos pobres. A apresentação na Etiópia do besteirol ensaiado no Egito deverá apressar a trajetória descendente do político que, ao contrário de Getúlio Vargas, saiu da história para cair na vida bandida. Tomara que Lula seja, na etapa final desta viagem, mais Lula do que nunca. Foi. Exatamente isso. Não nos esqueçamos de que ele era, até esse discurso, candidato ao Nobel da Paz. Era ele, o pacificador. O PT queria que ele fosse o Nobel da Paz. Pois bem, hoje é o pária, o grande pária do mundo, porque só a ignorância monumental não explica a referência explícita ao Hitler. Ele deixou claro, não é nazista, não, é Hitler. Ele comparou essa besta, eu digo isso porque não vê nada, não aprende nem como cinema, que é o básico. Eu vi outro dia, agora, poucos dias, um filme que eu recomendo, chamado A Conferência, que trata da conferência de Wannsee, que em 1942 deliberou sobre a solução final, como eles apressariam o Holocausto. E aí a gente vê, por esse filme, a que o Lula comparou Israel. Ele ignorou o brasileiro que continua entre os reféns. Ele ignorou que o ataque foi feito pelo Hamas e foi elogiado, além dessas pessoas já mencionadas aqui, pelo Hamas. Mereceu o que talvez tenha sido o primeiro agradecimento feito pelo Hamas publicamente a alguém. Isso diz tudo.